Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bussunda. Eu sou o professor Andrei. E nós estamos aqui no Papo Filô hoje para falar sobre um caso que repercutiu recentemente aí nas redes sociais, na mídia, que foi a condenação do Danilo Gentili, apresentador. E vamos falar sobre isso, liberdade de expressão, essas coisas, Andrei? Vamos falar sobre os limites da liberdade de expressão. É isso aí, vamos lá. Bom galera, bem-vindos ao nosso canal aí, estamos de novo aqui outra vez, hoje para falar sobre esse caso, né? Uma juíza recentemente condenou o apresentador Danilo Gentili a 6 meses de prisão por injúria contra a deputada federal Maria do Rosário. E a gente vai discutir isso, né, André? Afinal de contas, o Danilo Gentili pode, não pode fazer o que ele fez? Na verdade, muita gente não sabe o que aconteceu. A gente vai explicar, né, pra galera. Pois é, aí que tá. Será que ele tem a liberdade de fazer esse tipo de coisa e sair impune? Porque olha só o que ele fez, gente. O Danilo Gentili, ele já estava lançando uma série de tweets e tal, sempre em tom de deboche, etc., contra a Maria do Rosário, e ela manda uma notificação extrajudicial, quer dizer, não era uma notificação de justiça, mas era da Câmara dos Deputados, pedindo para ele retirar alguns tweets que ele achava ofensivo, e ele fez todo um vídeo lá, usando palavras assim de baixo calão. Pegando a notificação que ele recebeu, né, da juíza lá, e ele enfiou a justificação, né, dentro das calças, né, e enfim, né, Bussunda. E mandou de volta para a Câmara dos Deputados. Ficou bem complicado isso. E mostrou lá, deputada, ele tapou o D e o da, né, no final, aí ficou deputado, entenderam, né? E aí, gente, ficou bem complicada a situação, porque uma juíza entendeu que isso era injúria, que era ofensa à honra da deputada, e o Danilo Gentili foi condenado. Ele não vai ser preso, né, Andrei? Olha, eu acho que ele não vai ser preso por isso, né? Vai prestar algum serviço comunitário. Mas aí me vem à mente o seguinte, aquela frase que é atribuída, na verdade, a gente não sabe se é do Voltaire. Eu posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-la. Andrei, eu posso defender o Danilo Gentili nesses termos? Dizer, ele pode falar o que ele quiser, eu posso não concordar com nada dele, mas ele tem que dizer essas coisas? Olha só, a lei brasileira, temos que prestar atenção nela também, porque ele foi condenado a partir da lei brasileira. A lei brasileira proíbe propaganda a favor da guerra, a apologia ao ódio e a incitação à violência. Basicamente esses 3 itens aí. Pois é, aí que tá. Ele foi condenado, né, pelo artigo 140 do Código Penal, lá, né, o crime de injúria. O que diz a injúria, afinal, hein, Bussunda? Pois é, Andrei, o que é injúria? Bom, a gente pode dar uma definição aqui. Injúria é atribuir a alguém qualidade negativa, ofendendo sua honra, sua dignidade e o seu decoro. Então, conforme a legislação brasileira, o apresentador ele ofendeu a honra da deputada. Foi por isso que ele foi condenado. Exatamente. E a gente tem que se ligar também, moçada, que não é só em relação à lei brasileira, porque o Brasil é signatário da Carta dos Direitos Humanos. Exatamente. Né? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou agora há pouco 70 anos, ela é de 1948, de dezembro de 1948, e ali falam algumas questões até que podem parecer contraditórias. Defende-se a liberdade de expressão. Defende. O artigo 19. O artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos defende. Tem que ter liberdade de expressão, ninguém pode ser proibido de falar. Só que antes do artigo 19 tem o artigo 12, que diz o que, André? O artigo 12 fala que não podemos atacar a honra de alguém. E o artigo 19 trata especificamente sobre a liberdade de expressão. Então, pelos direitos humanos, né, pela Declaração de Direitos Humanos, eu posso... Ao qual o Brasil é signatário, obviamente. A maioria dos países do mundo, né? Eu posso me expressar, eu posso falar o que eu quiser, mas sem atacar a honra dos outros. Sim, a liberdade de expressão tem um limite. A gente sabe disso. Mas aí que tá. Será que a gente pode
falar o que a gente quiser das pessoas, falar qualquer coisa a respeito das pessoas, e isso pode ser considerado liberdade de expressão? Bom, mas gente, o que a gente está falando é dentro de um ponto de vista jurídico, né, Andrei? Ou de convenções, como por exemplo a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma convenção e existe toda uma questão na legislação brasileira que é jurídica e a gente não está problematizando isso. Vamos filosofar? Sim. Do ponto de vista filosófico, a gente pode dizer que o grande defensor da liberdade de expressão é o John Stuart Mill. A liberdade do indivíduo deve ser assim limitada. 2 pontos. Não deve ser prejudicial aos outros. Dá-se uma noção de limite, então, né? Sim, a liberdade, não posso fazer tudo que eu quero, não posso falar tudo que eu quero, porque, obviamente, né, pode acontecer certas coisas a partir da minha opinião. Eu posso, de repente, falar qualquer coisa, uma mentira sobre o Andrei. Vou dizer, o Andrei, ele rouba os alunos enquanto os alunos estão na... Ou melhor, eu posso acusar o Bussunda de estuprador, de crianças. E aí imagina se eu sou um jornalista e publico isso na internet. Perco o emprego, sou apedrejado na rua. Não pode mais ter liberdade dele de ir e vir, porque isso vai acontecer dele ser acusado de algum tipo de crime que ele não cometeu por outras pessoas. Enfim, eu vou criar um fake news. Exatamente. E esse fake news pode prejudicar a vida do Bussunda. E afora isso, também dentro dessas percepções que a gente trabalha de ideia de liberdade de expressão e que fala em não ferir a honra, por exemplo, pega o caso da Maria do Rosário, deputada. Ela é deputada, ela está dentro de uma democracia representativa, representa setores da população e o apresentador Danilo Gentili vai lá e simplesmente faz aquele ato nojento de colocar a carta do parlamento na cueca dele e remeter de volta. A deputada, ela representa uma parcela da população. Ela representa pessoas que acreditam nos valores que ela defende e talvez seja por isso que muitas vezes o Danilo Gentili acaba pegando no pé de algumas pessoas que defendem certas ideias, né? Talvez, se não fosse a Maria do Rosário defender essas ideias dela, ele nunca teria feito isso. Então a gente pode dizer que as ideias que ela defende causam mal-estar para ele, mas ao mesmo tempo ele não pode fazer esse tipo de coisa que ele faz, porque ele vai estar, na verdade, rasgando até os próprios direitos humanos. Exatamente. É muito interessante, moçada, que a gente está falando aqui de ideias que surgiram e se sedimentaram a partir do liberalismo ali do século XVII, ao longo do século XVIII, aonde que se defende fortemente a liberdade. A gente até poderia falar do John Locke, né? Sim, que defende os famosos direitos naturais, né? Direito à vida, à liberdade e à propriedade privada, né? Às vezes se confunde a vida com a própria propriedade privada, né? E às vezes a liberdade, no caso da liberdade de expressão, ela pode vir a atentar contra a vida ou contra a propriedade. Sim, é aquele sentido antigo que dizia assim: a minha liberdade vai até onde começa o do outro. Que na verdade quer dizer, a minha propriedade vai até onde começa a propriedade do outro, né? Então a liberdade é como se fosse uma propriedade da pessoa. Tu não pode chegar lá e invadir a liberdade dela. No momento que a minha liberdade crescer demais, eu tirei a liberdade do Andrei de certa maneira. Sim, quando você ofende alguém, você está, na verdade, retirando a liberdade dessa pessoa. E vocês aí que estão nos ouvindo, estão vendo o nosso vídeo, vocês concordam com essas ideias que vêm a partir do liberalismo? Vocês têm uma visão mais radical? Acham que o Gentili tem que falar tudo o que ele quer mesmo? Ou entrar nessa coisa que muita gente também está, eu entendo isso, Andrei, imaginando que é uma luta do cidadão contra o Estado e que o Estado é malvadão, que o Gentili também vende um pouco disso. Pois é, ele vende um pouco disso, mas a gente tem que tentar entender o seguinte, ó. Uma coisa é defender que a Terra é plana. Você não ofende ninguém, você não está brigando com ninguém, você não está criando um problema para a liberdade de outra pessoa. Agora, defender que a pessoa tenha direito de ofender os outros, de causar um mal-estar aos outros, de que a injúria é, na verdade, um limite para a liberdade de expressão,
nós estamos, na verdade, aí indo contra os direitos humanos. E a gente tá criando um caminho perigoso no momento que a gente defende. Mas ele só xingou ela. É que a partir de um xingamento, onde ele qualificou ela num entendimento como prostituta, primeiro já também traz todo aquele discurso que é machista, que a mulher tá lá e ela é prostituta. Com a prostituta como se fosse algo pejorativo, enfim. E a partir disso também se cria uma permissão ao xingamento que vai se expandindo, daqui a pouco o xingamento vira racial, o xingamento vira de gênero, o xingamento vai se ampliando, e aí, como o Andrei falou, os direitos humanos e o direito de ser quem você é. O direito acaba se extinguindo, né? É o que nos faz ter liberdade, são as leis que nos fazem ter liberdade. Se nós não tivéssemos leis para regular nossas vidas, como é que a gente poderia falar em liberdade? Exatamente. Concorda com isso? Comentem aqui no nosso vídeo, né, galera? Vamos sempre discutindo e vamos seguindo os comentários da galera. Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook também. Curte a página no Face, a gente deixa o link dela aqui embaixo. Nosso Instagram. No Instagram, se inscreve no canal, sempre dá like que ajuda a promover o vídeo para mais pessoas verem e acompanha a gente. Gostando da gente ou nos xingando, a gente gosta de xingamento às vezes também, né, Andrei? Um grande abraço. Um abraço, Gentalha. Valeu. Até mais.